Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ana Rodrigues, o canal é Astrologia Clássica e este é o vídeo onde eu faço as reflexões astrológicas semanais. Nós vamos falar da semana do dia 26 de fevereiro ao dia 4 de março, já vamos entrar aí no terceiro mês do ano, e é uma semana que tem movimentos interessantíssimos, gente, porque nós vamos ter Vênus chegando ao mesmo grau de Júpiter, dois benéficos juntos, vamos ter Mercúrio chegando ao mesmo grau de Saturno, e ainda vamos ter Mercúrio ingressando em Peixes. Saturno fica para a semana que vem. Semana que vem, Saturno vai deixar definitivamente o signo de Aquário, né, e vai ingressar no signo de Peixes. Mas antes, você que não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, se você gosta de astrologia, que a gente trata sempre da astrologia tradicional, você pode se tornar membro. Também tem vídeos exclusivos e vão ter promoções exclusivas para os membros. Já já vão começar com as promoções, tá bom? E aí você vai aprender mais aí, né? Na seção de membros a gente tem vídeos mais técnicos. Mas se você quiser aprender astrologia, tem os cursos de formação na plataforma EAD. Aí você pode adquirir o curso e aí você pode estudar aí com videoaulas, né? Se especializar na astrologia tradicional, tá bom? Então vamos lá, pessoal. É a semana do dia 26 de fevereiro, né? Como eu disse para vocês, até o dia 4 de março. Na segunda-feira, dia 27, nós vamos ter a fase crescente, né? Iniciamos uma alunação no dia 20, na segunda passada. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. Bom, então essa semana aqui, olha só, vamos lá, no dia 26, que é domingo, nós vamos ter uma manhã um pouco mais lenta, porque iniciamos a semana com a lua em touro, né? Os signos que são frios, signos da terra e signos da água, tem uma expressão de menos velocidade, né? De menos agitação. Nós iniciamos o domingo aqui ainda, né? Com a lua aplicando uma quadratura a Saturno bem no meio da manhã, vai deixando o ritmo bem emperrado, um pouco preguiçoso, não tem velocidade. Para as atividades mais práticas pode ser um pouquinho mais difícil, né? Ele não pega muito assim, né, no ritmo, né, para a realização das coisas. Depois muda um pouquinho, gente, porque a Lua vai ingressar em Gêmeos, olha, meio-dia e 47. E aí, como o signo de Gêmeos, além de mutável, ele é um signo que tem calor, né, um signo do ar, e a Lua vai imprimindo para o restante do dia um pouco mais de velocidade, tem um pouco mais de instabilidade também, ela tem uma tendência um pouquinho mais ansiosa, mas pelo menos vai gerando mais movimento ao longo do dia 26, né? Só isso para o dia 26, gente, é domingo. E a segunda, ela vem com o primeiro aspecto, que é a fase crescente da Lua, às 5 horas e 5 minutos no horário de Brasília. A Lua estará em Gêmeos aqui, e um Sol aqui no signo de Peixes. Gente, todas as quadraturas mutáveis já na estabilidade, e especialmente porque a Lua em Gêmeos ela já tem esse perfil agitado, né? A mutabilidade, né, de Gêmeos dificulta manter o passo firme, então é sujeito aí a algumas imprevisibilidades. E como a fase crescente ela vai imprimir, né, esse clima para os próximos 7 dias, então mantenha atenção ao que vocês iniciarem durante esse momento. É bem ali na madrugada, mas não é um momento muito interessante para iniciar as atividades que dependam de retidão, de praticidade, né, que tenham muitos procedimentos para se cumprir de forma muito exata, por exemplo, já pode ser um pouco mais difícil, porque ele é sujeito à imprevisibilidade e alterações, tá bom? Depois, às 5h24, um pouquinho depois, a Lua vai chegar a 60 graus a Vênus, né? Esse aspecto acontece ainda durante a madrugada. Vênus é um planeta benéfico, tá? Em Áries, que é um ponto de debilidade, mas são os astros femininos, o aspecto é harmonioso, não é muito empolgante, mas pode gerar um pouco mais de otimismo, né? E vamos ter depois a Lua chegando a esse mesmo aspecto com outro benéfico, que é Júpiter, ainda durante a manhã, às 11 horas e 8 minutos. Então, o clima da segunda-feira, ele já tem uma tendência um pouco mais ágil, vai aumentando durante toda a manhã uma tendência mais otimista, mais de tentativas, mais de expectativas também. Não é um ritmo assim desesperançoso, ou um ritmo muito fechado, né? O calor de Gêmeos vai acabar criando um pouco mais de dinamismo, então gera velocidade, né? Vocês vão sentindo aí um ritmo mais movimentado. E aí, gente, só isso no dia 27, então vocês viram que todos os aspectos perfeitos vão acontecer durante a manhã.
tá? Agora, o dia 28, ele vem a 1h20 na madrugada, horário de Brasília, com a Lua em Gêmeos, chegando ao mesmo grau que Marte. Esse já é agitado num sentido adverso, imprevisível, ansioso, tem uma tendência um pouquinho ansiosa. Quando a gente estiver acordando, já vai ter diminuído bastante essa influência, porque a Lua já estará mais afastada de Marte. Mas ela vai chegar a 120 graus a Mercúrio, às 16h27, então a gente vai passar a manhã inteirinha sem novos aspectos, uma boa parte da tarde também. E o Mercúrio é o regente do signo onde a Lua está, então vai criando para o final da tarde, na verdade do meio da tarde em diante, quando vai chegando próximo do aspecto perfeito, a gente já tem um clima mais favorável à questão de comunicação, de informação, ele é mais descomplicado para os assuntos que têm essa relação com estudos, com temas, ele só não tem muita profundidade, então assim, assuntos muito complexos talvez não sejam muito favoráveis, mas ele cria aquele clima de polvorosa, assim, sabe, quando fica muita coisa no ar. Como o aspecto é harmonioso, pode ser favorável para os assuntos vinculados a comércio, a transportes, a transmissão de conteúdo, transmissão de notícias também, ele favorece esse clima de divulgação, tá, durante esse momento, é uma tendência mais mental. O signo de Gêmeos é um signo do ar, né? Então ele favorece o transporte das coisas e dos pensamentos e informações de maneira geral. O próximo aspecto perfeito é às 22h07, né? Aí leva um tempinho ainda, que é quando a Lua chega a 120 graus agora a Saturno. Gente, o Saturno já não é muito rápido, mas como está em Aquário, né? Mantém ainda esse clima mais mental, mais lógico, só não tem muito mais dinamismo para se colocar divulgações, né? Ele já perde um pouco mais da velocidade, tá? Mas ainda favorece a tônica mais mental. Mas é mais para o final do dia, talvez a gente não sinta isso tão fortemente. Mas aí depois a gente vai ter a Lua ingressando em Câncer, seu domicílio, no finalzinho mesmo, né? Da terça-feira, às 23h40. Aí ele vai aprofundar um pouco mais, gente. O signo de Câncer é o domicílio da Lua, mas a gente sempre associa a Lua às 4 fases e por isso ela, por natureza, né, simbolismo básico, já tem essa tendência mais oscilante. Mas aqui ela vai para um campo mais subjetivo, mais abstrato, mais profundo, mais afetivo, mais sentimental, tá? Então, a partir desse momento, mantenha atenção ao envolvimento, entrosamento que vocês vão ter com as coisas, com os assuntos de uma maneira geral. É difícil se desvincular, né? Aqui tem uma característica de vínculo com tudo muito forte. E aí chegamos ao mês de março. Dia 1 de março tem um ritmo um pouco lento, né? A Lua está em Câncer, é um signo da água, e os signos da água são frios, então eles não têm velocidade. E aí ela vai chegar a um trígono ao Sol ainda, que está em Peixes, e aí essa configuração, ela traz bastante esse clima de profundidade. Pode ser muito interessante para todo tipo de atividade que dependa de interpretação, que dependa da percepção, essa coisa mais abstrata e subjetiva mesmo, né? Até a tendência mais criativa fica no ar, tem uma tendência mais à geração, por exemplo. Não é muito favorável para os assuntos lógicos e para assuntos mais racionais, tá bom? Mas, gente, vejam bem que na quarta-feira esse primeiro movimento é às 22h10, então nós vamos passar por o dia inteiro útil, né, sem novos aspectos perfeitos. A Lua vai se aproximando, né, desse aspecto com o Sol. E depois na viradinha, né, quer dizer, no finalzinho da quarta, 23h50, a Lua em Câncer chega a uma quadratura. A Vênus, que está em Áries, alivia um pouco a barra de Vênus. Vênus é um dos regentes da triplicidade da água, ainda que a natureza do aspecto seja desafiadora. Então, para assuntos ligados a moeda, investimentos, aquisições, finanças, de maneira geral, não é muito favorável, tá? Porque a quadratura é sempre um aspecto desafiador, tá bom? Então, mantenham a atenção a esses temas. E aí, o dia 2, gente, ele vem com a Lua chegando a uma quadratura a Júpiter agora, né, que está em Áries também. Só que aqui o Júpiter, ele tem exaltação no signo de Câncer, então acaba aliviando um pouquinho os temas ligados aos assuntos de prosperidade de uma forma geral. O clima sobre esperança, geração, abundância, de uma forma geral, ele ganha um pouco de impulso, mas não é muito favorável para assumir riscos, tá, gente? Então, esse tema que envolve prosperidade, ele vai mais para alguma coisa mais centrada. E isso vai acontecer à 00h04, no horário de Brasília, né, na virada de quarta para quinta.
E depois, gente, é o momento em que Vênus chega ao mesmo grau que Júpiter, às 2h36, ela vai levar ainda um pouco essa conjunção ao longo do dia. Vênus não se movimenta assim tão rápido como a Lua, por exemplo. É uma conjunção que para o horário de Brasília acontece aqui no quarto signo, né? A posição de Vênus em Áries, ela está bem debilitada, ao ponto do detrimento, mas está se encontrando com o benéfico aqui, né, gente? E está entrando no seu próprio termo aqui também. E ela não está numa condição muito prejudicial. A gente pode pensar assim, então, que o dia 2 de março ele vem com um impulso de iniciativa, ele vem com um impulso que anima, né, que deixa o clima mais otimista. Não é tão profundo porque a característica ariana é seca, né, e tem calor, então ela não vai muito para a profundidade, mas cria um clima otimista, confiante, assim a gente pode dizer, né? E às 11h34 da manhã, no horário de Brasília, é Mercúrio quem chega ao mesmo grau de Saturno, no finalzinho de Aquário. E então, gente, assim, apesar da Lua estar aqui em Câncer, que é profundo, vocês percebem que o encontro de Vênus com Júpiter é no signo de Áries, que tem calor, e ainda de Mercúrio com Saturno também, no signo de Aquário. Então, nós temos uma tendência de quinta-feira para um pouco mais de velocidade, de ânimo. Tem uma característica, tanto no sentido de informação, né, de trâmite geral das coisas, que parece levar para algo empolgante, assim, né, um dinamismo, né, a gente pode dizer, uma tendência lógica. Ela é eloquente também, ela se coloca bem no sentido de crítica, por exemplo, né, tem uma tendência bem marcante nesse sentido, como também esse perfil mais confiante, né, de Vênus com Júpiter, dois benéficos juntos, né. E depois, logo, né, lá no meio da noite, Mercúrio vai ingressar em Peixes. Então, ele entra num ponto de dupla debilidade. Perde esse perfil mais eloquente, perde esse perfil mais crítico, né, em relação às coisas do mundo, e entra num perfil um pouco mais criativo, mais profundo. Então, para estudos, por exemplo, pode ser mais interessante para os estudos que dependam de mais complexidade, de análise, de aprofundamento mesmo, né? Estudar coisas mais complexas, né? Não as coisas mais lógicas ou racionais. E também na maneira de se colocar, ele vai perder um pouco, gente, mas eu não estou dizendo individualmente, porque cada um de nós tem uma carta individual e vai ter Mercúrio em um determinado signo. Então, de repente, você tem uma boa configuração na carta para se colocar. Estou dizendo aqui de ritmo do dia. No sentido de informação, ele vai para um campo mais profundo, né? Uma tendência mais a detalhes, por exemplo. Gente, o dia 3 tem um ritmo um pouquinho mais constante, porque a única condição, né, não é nem um aspecto, é o ingresso da Lua no signo de Leão. Dependências do Sol aqui, né? Bem no meio do dia 12h16 para o horário de Brasília. E depois nós não vamos ter novos aspectos. Então, o Leão é um signo fixo, é o domínio do Sol. Não é muito adequado para finanças e assuntos relacionados à parte monetária, porque a Lua vai ficar sem aspecto logo que ela ingressa no signo de Leão. Então, não é muito favorável para grandes tacadas, grandes ousadias. O ideal aqui, como o leão ele tem secura e é um signo fixo, a manutenção dos assuntos mesmo. Os assuntos que tenham protocolos, procedimentos para se realizar podem ser bem cumpridos, tá? E assim, o leão é um signo do fogo, então não é um ritmo paradinho, desanimado, não. Tem um clima mais fervoroso no ar. E o sábado, gente, dia 4, tem um trígono 120 graus entre a Lua em Leão e Júpiter em Áries. Esse é bem interessante, ele vai gerar ânimo, é às 13h56, no início da tarde, criar um clima que, assim, não é agitado, veloz, rápido, é apressado, ele não é nesse sentido, mas ele tem um pique energético, tá, gente? Porque nós estamos falando de signos do fogo, e também Júpiter tem calor, né? Em termos de temperamento, qualidades de Júpiter, ele é quente e úmido, então vocês vão sentindo facilidade, otimismo, tem um ânimo aqui, né? E depois, ainda no sábado, às 19h28 à noite, essa lua aqui está em Leão, aplica 120 graus a Vênus, olha que está aqui em Áries, e então o encontro da lua nesse dia 4 de março é com os dois benéficos, e aí nós temos um ritmo interessantíssimo, animado, veloz, confiante, tem um clima de vivacidade no ar, ele é bem energético, tá bom, gente? E é assim que a gente termina essa semana. Então, vocês perceberam que, apesar dela não ter, assim, muitos aspectos, né? Vocês percebem que temos poucos aspectos ao longo da semana, dos dias, mas nós temos coisas importantes, conjunção de benéficos, conjunção de Mercúrio com Saturno, bem mental, no mesmo dia, né? Que coisa interessante. E a gente vai seguindo, então, com esse clima.
Na semana que vem, é Saturno quem vai deixar Aquário ingressar em Peixes. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz para previsões, né, sentido de clima, mais observando a astrologia mundial, né, a astrologia mundana, que a gente diz aí sobre questões coletivas. Se você não assistiu, pode assistir, pega ele aqui em cima no link, tá? Aqui a gente fala de contexto maior. O signo de Peixes é um signo muito instável para Saturno, mas aí eu deixo para falar com vocês na semana que vem, tá bom? Um abraço forte, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, comente aí também. E vamos que vamos. Então, na próxima semana temos mais. Um abração para todos. Até a próxima.